bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula da Semana da Confeitaria, onde você vai aprender tudo do absoluto zero para se tornar uma grande confeiteira de sucesso. Estavam ansiosas por a aula de hoje? Eu estava até mais ansiosa que vocês. Eu sei que muitas pessoas já desistiram da confeitaria por causa disso daqui, chantilly, né? De não acertar o ponto, não conseguir trabalhar com bico, perder chantilly. Então hoje eu vou desvendar todos os segredos, tudo que eu puder passar de informação para vocês referente a chantilly e chantilly na aula de hoje, eu vou conseguir. Mas eu vou tentar que essa aula não fique tão longa quanto a nossa aula anterior, que ficou enorme, mas foi tudo conteúdo importante para que vocês possam fazer a decoração depois com tranquilidade. Se você está chegando agora aqui na nossa aula 2, que vai ser tudo sobre chantilly e chantininho, e não assistiu a aula 1, eu te sugiro que assista a nossa aula 1, que eu ensinei a nossa massa perfeita amanteigada black, recheio estruturado feito no fogão e no micro-ondas, olha que aula incrível, e ensinei também uma prensagem básica para que vocês tenham bastante segurança na hora de decorar o bolo, certo? Então se não assistiu, vai lá e assiste. Depois volta aqui comigo, certo? E também quero saber o que acharam, né, da nossa aula, se gostaram, se a gente está atingindo as expectativas. Os grupos são abertos depois da videoaula liberada, então você pode estar interagindo dentro dos grupos. Eu recebi milhares de mensagens positivas e carinhosas com relação à nossa aula 1. Teve aluna falando que é a melhor massa do mundo, que colocou em prática junto comigo e deu super certo. Teve aluna falando que não imaginava que era tão fácil fazer um recheio no micro-ondas e que nunca mais vai fazer recheio no fogão, de tão maravilhoso que é fazer o recheio de brigadeiro tradicional no micro-ondas e fácil, e fica uma textura perfeita igual a do fogão, né? E ainda a gente economiza gás. Então vamos à nossa aula de hoje, mas antes, lembra que eu falei pra vocês, eu tô de luva? Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de trabalhar com luva quando eu vou trabalhar com chantilly e chantilly? Então eu vou trabalhar com luva, tá? Na nossa terceira videoaula na decoração também talvez eu trabalhe, não tenho certeza ainda. Enfim, gente, agora então eu vou ensinar ponto do chantilly, ponto do chantininho, tá? Tem gente que gosta de trabalhar só com chantilly e tem gente que mora em lugar mais quente e prefere trabalhar com chantininho, porque o chantininho ele fica com mais estabilidade, tá? Ele fica mais firme, suporta mais o calor e às vezes também deixa o trabalho do bico mais bonito, tá? Nem sempre. Se você acertar tudo o ponto certinho no chantilly puro, você vai ver que também fica bonito de se trabalhar com o bico, tá? Não precisa ser o chantininho em si. Mas antes, eu quero dizer pra vocês, lembrem que eu falei pra vocês que na aula 2 eu ia revelar o que seria, né? O que lançamento seria neste curso, que não seria a apostila, mas que vocês iam enlouquecer. Então, a gente vai lançar amanhã, mesma coisa, amanhã vai ser liberado o link de compra, vai ser do nosso curso completo, Escola de Bolo by Mahara. Gente, pensa numa riqueza que tá esse curso, tá? Esse curso eu nunca tinha lançado antes, esse foi o primeiro curso que eu criei, mas eu nunca fiz um lançamento de verdade dele. Eu sempre deixei ele quietinho lá, porque era o meu curso mais antigo em videoaulas, e aí a gente começou a lançar as apostilas e deixamos ele de lado. Então agora que a gente atualizou ele, com muitas aulas novas, tem um módulo inteirinho só com decorações com bicos, um módulo inteirinho. Então não é apostila. O que a gente vai lançar? Curso completo. Como assim, Mahara? Curso completo? Curso completo por quê? Porque é um curso todo em videoaulas. Lá dentro da nossa área de membros, vocês sempre me pedem, né? Mahara, depois que eu compro, eu queria ter um lugar para ver as dúvidas das outras pessoas, das outras alunas, para ver a aula e poder fazer um comentário abaixo e tu já me responder na mesma hora. Eu queria ter um lugar para tirar minhas dúvidas com mais facilidade, né? Não precisar ser dentro dos grupos ou te chamar no WhatsApp. Eu queria um lugar que fosse tudo ali, que me facilitasse a vida, que eu só entrasse ali e ali tivesse as aulas e ali pudesse tirar as dúvidas e ali eu pudesse baixar a apostila em PDF, tivesse tudo num lugar só. Isso é o curso completo, tá, gente? Então,
vai ter mais de 50 videoaulas lá dentro, da área de membros exclusiva para as alunas. O que vocês me pedem muito? Certificado, vai ter certificado. No certificado vai vir bem específico a carga horária do curso, o nome completo de vocês, o meu nome, tudo certinho, o nome do curso. Após concluir todos os módulos, o certificado é liberado e enviado por teu e-mail. Gente, esse curso tá maravilhoso. Tem decoração de bolo com chantilly, com chantininho, com os bicos. Decoração com cobertura para quem não gosta de chantilly. Decorações com granulados e confeitos, que fica lindo também, né? Porque tem cliente que não gosta. Então é um curso para iniciantes, mas para iniciantes que vão dar um show de confeitaria, porque tem muito bolo lindo. Depois a minha equipe vai postar e divulgar algumas fotos dos bolos que tem lá dentro para que vocês possam conhecer mais, certo? Mas o principal, Mahara, um curso completo com mais de 50 videoaulas que vai ter atualização mensal, um bolo novo todo mês, certificado, vários módulos, várias apostilas completas com todo o passo a passo dos bolos, mais o teu suporte no WhatsApp, vitalício, mais suporte lá dentro de uma área de membros exclusiva só para as alunas. Tudo isso, Mahara, um curso completo desse que tu não tinha lançado antes, básico para quem está iniciando, com todo o passo a passo, para você começar do absoluto zero. Quanto que vai ser um curso completo desse, Mahara? Se só uma apostila tua, eu já paguei R$67. Quanto que não vai ser um curso desse? Gente, a gente preparou algo, eu falei para vocês que era algo incrível. E eu vou cumprir. Então, para este lançamento, para esta turma que vai ser lançada, que vai ser liberado para compra amanhã. Então, após terminar a nossa aula, você já pode chamar o administrador do grupo no privado e fazer a reserva. Estão preparadas para ouvir o valor? Esse curso é um curso que ele vale muito, porque toda a minha experiência de vida na confeitaria tá ali dentro, tá? Porque ele é bem... Foi o primeiro curso que eu lancei, o meu xodózinho, eu nem tinha lançado ele, tá? De novo, né? Foi só... A gente divulgou para poucas pessoas quando a gente lançou, porque faz tempo. Então agora tá sendo realmente a grande estreia de lançamento dele, com aulas atualizadas. Tem aulas mais antigas e tem aulas totalmente atualizadas com novos modelos de bolo, tá? Então tudo que é modelo de bolo que aparecer na internet com bicos, a gente vai gravar a aula e vai colocar lá dentro do curso também para vocês. Novos bolos que forem surgindo, certo? Então esse é um curso que poderia cobrar muito nele, porque é tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, né? Nesses 5 anos de confeitaria, mais de 5 anos já. Então, o valor dele normal que a gente ia colocar mesmo, ele valendo mais, seria R$297. Mas... para vocês que estão aqui dedicando tempo, né, já me acompanham há tanto tempo, outros recém estão me conhecendo e querem começar na confeitaria, mas não tem condições de pagar caro num curso completo, onde vocês vão ter direito a tudo, certificado, as aulas, o acesso do curso vitalício. Pode assistir as aulas o resto da vida quantas vezes quiser, no horário que quiser, certo? Então é um curso que a gente ia lançar a R$297. Mas... eu não vou lançar esse valor porque a gente quer atingir mais pessoas, a gente quer beneficiar mais pessoas com direito a um conteúdo rico que nem o nosso. São muitas aulas lá dentro que vão ter realmente, a gente não tem nenhum limite de aulas que vai ter com o tempo, vai passar provavelmente de 100 aulas com o passar do tempo. Então é um conteúdo que você paga uma vez e mesmo que o curso seja atualizado, você já pagou, vai ter sempre direito a olhar as atualizações dele, sem pagar mais nada por isso. Então um curso desse, de 297, para essa primeira turma, a gente vai fazer por apenas R$97. Somente R$97 por um curso completo de confeitaria. Completo, tá, gente? Tem diversos bônus lá dentro em apostilas de PDF que você também vai poder imprimir. Tem apostila de Páscoa lá dentro, tem apostila de massas lá dentro, tem apostila com os 30 modelos de bolo, maravilhoso, bolos em chantilly, bolos com outros tipos de cobertura.
bolo de Kit Kat, bolo Kinder Ovo. Ih, tem vários modelos na apostila. E o mais importante, certificado. O mais importante, uma área de membros exclusiva para as alunas tirar as dúvidas, olhar as aulas, baixar os PDF, tudo organizadinho. Mais de 50 videoaulas. Mais de 50 videoaulas para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. E o curso ainda vai ter muita atualização. Então, quem aproveitar essa oportunidade única deste ano, a este valor de R$ 97,00, tá feita. Daqui pra frente vai ser o curso que vocês vão amar, vão assistir todos os dias, vão poder colocar em prática, olhar, reolhar as aulas. As aulas do curso gratuito também vão ser disponíveis lá dentro do curso pago depois, né? Porque tem gente que gosta tanto da aula gratuita também que quer olhar de novo várias vezes, e aí a gente tira do ar na sexta-feira. Mas quem adquiriu o curso vai ter acesso também a essas aulas. Certo, gente? Então, olha que presentaço que a gente tá liberando para vocês, o valor R$ 97,00, gente. Um curso completo. Espero que vocês tenham gostado desse valor. O valor de R$ 97,00 à vista você pode fazer no boleto bancário, pode pagar em qualquer lotérica. Se vocês quiserem fazer no cartão de crédito, ainda vai poder fazer por uma parcela bem baixinha. 10 vezes de R$ 11,08. O que a gente faz hoje em dia com R$ 11,00? R$ 11,08 você garante um curso completo que vai te ensinar do absoluto zero a como você ser uma grande confeiteira, podendo ter o meu suporte direto no meu WhatsApp ou direto na área de membros exclusiva para os alunos e para as alunas. Então, maravilhoso! Aproveitem essa oportunidade. Primeiro assistam a aula de chantilly e chantininho e depois os interessados já vão lá correndo chamar os administradores dos grupos, só o administrador, e fala o seu nome e que você quer fazer a reserva para não perder essa grande oportunidade única de adquirir o nosso curso completo Escola de Bolo by Mahara, que é um curso totalmente para quem está iniciando na confeitaria e quer aprender de uma maneira fácil, descomplicada, com receitas que dão certo de verdade, quem é minha aluna sabe, e com decorações lindas e poder faturar muito e viver da confeitaria daqui por diante. Certo, gente? Então era isso, não perde essa oportunidade. E vamos lá para nossa receita. Primeira coisa, eu vou bater aqui metade do chantilly para mostrar para vocês o ponto do chantilly, certo? Depois eu vou bater a outra metade fazendo o ponto do chantininho, combinado? Então aqui a gente vai começar abrindo o nosso chantilly. Eu tô utilizando, lembra que eu falei para vocês das marcas? Eu tô utilizando a marca Chantipac, que é da Puratos, tá? Mas eu gosto também da Norcal, da caixinha rosa, que é a única caixinha que eu tive experiência de utilizar, tá? E também é da Puratos, tá? O Norcal. Então eu gosto do Chantipac, Norcal da caixinha rosa. Eles têm um sabor maravilhoso, né? Não são gordurosos, né? Pegam um ponto fácil, tem bom rendimento, são bem branquinhos. Então, por diversos motivos positivos, eu gosto de utilizar essas duas marcas. Depois, tem outras marcas também que algumas eu não conheço, que nem o Lala eu nunca usei, então não posso dizer nada sobre o Lala, mas eu já usei Flashman, maravilhoso, mas é um chantilly que tem um custo mais alto, tá? Então, super indico também, vai dar certo. Tem também Mauri, que eu utilizei, mas eu acredito que seja mais aqui pra minha região, o Mauri, certo? Ele tem uma caixinha meio marronzinha na frente. Tem também o Amélia. Quando eu comecei a usar a Amélia lá no início, eu não me acertei com a Amélia. Mesmo ele bem gelado, eu não consegui chegar no ponto dele, certo? Mas dizem que agora ele tá com uma nova fórmula. E eu vou testar o Amélia para fazer chantininho para vocês, depois que eu fizer com o Chantipac, pra gente poder comparar e vocês verem se com o Amélia também vai dar certo o nosso chantininho, pois eu sei que muita gente encontra somente o Amélia e também, né, optam pelo Amélia porque ele tem um preço mais acessível. Então, eu vou mostrar pra vocês também com o Amélia, para que vocês também fiquem a salvo, podendo utilizar ele e fazer chantininho lindo aí para decorar o bolo de vocês, tá? Mas a gente vai começar com esse aqui.
Primeira regra pra gente chegar num ponto perfeito no chantilly. O que ele tem que estar? Bem gelado. Ultra gelado, eu diria. Eu até indico que você deixe ele de um dia pro outro na geladeira, que é o mínimo de 12 horas, né, gente? Então, pode deixar de um dia pro outro na geladeira. Cuide a regulagem da sua geladeira pra ver se não tá bem fraquinha, deixa mais forte, tá? Então, coloca na geladeira de um dia pro outro. E antes de você bater, dá pra colocar até uns 15 minutinhos no freezer. Mas não vai esquecer pra não congelar, porque se congela, já era. Então, pode botar até uns 15 minutinhos no freezer, só pra garantir que ele vai estar ultra gelado mesmo, tá? Isso é a primeira coisa mais importante pra acertar o ponto do chantilly. Vou colocar aqui, vou abrir mais até que é pra mim poder ter uma visão maior de quanto de chantilly eu tô colocando. Aqui eu já consigo ver. Vou colocar na minha batedeira, então, metade, meio litro. Foi meio litro? Pronto. Meio litro. E vou bater o chantilly puro, que muita gente utiliza. Vou botar na geladeira de volta, que é pra ele não perder a temperatura. O chantilly tem que estar sempre gelado, tá? Então, coloquei aqui meio litro. Só isso, chantilly. E vou bater em velocidade média para alta, diferente do chantininho. Quando a gente trabalha só com chantilly puro, o ideal é bater em velocidade média, não ter pressa. Bate em velocidade média, porque ele vai ficar numa textura linda depois. Eu vou mostrar para vocês. Então eu vou ligar em velocidade média e vou bater e vou mostrar para vocês quando é que é o ponto perfeito para desligar, tá? Vamos lá! Gente, ó, esse aqui é o ponto, ó, olha, você vira, tá bem firme, ó, Mahara, eu bato e ele fica lindo assim que nem o teu. Lisinho, perfeito, firme, não cai da espátula, pode virar o bal, tudo certo. Ó, o ponto certo para você descobrir também é quando forma esses picos aqui, ó, no globo, tá? Firmezinho, tá? Então, ele fica assim que nem o teu, mas eu coloco o corante e ele fica poroso. Vamos ver aqui. Vou pegar meu potinho aqui. Vou colocar um pouco do chantilly aqui pra gente fazer o teste, tá? Deixar o chantilly aqui. Vou escolher uma cor de corante aqui, não essa aqui, porque essa aqui depois eu quero ensinar um vermelho pra vocês. Botei aqui, então, vou usar esse corante aqui da Mix pra gente ver, tá? Neon, ó, vou colocar aqui. Às vezes, gente, o próprio corante, ele já serve como hidratante pro nosso chantilly. Às vezes não precisa nem hidratar, só o próprio corante já hidrata. Coloquei um pouquinho de corante, só um pouquinho, para deixar um rosa clarinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou misturar aqui. Sempre alisando. Ó, façam um carinho no chantilly, tá? A gente colocou o corante, ele já começou a ficar porosinho, né? Ó, ficou um pouquinho mais poroso do que ele não tava, ele estava mais liso. Ó. Mahara, é isso que acontece. Eu boto o corante e ele começa a ficar cheio de furinho. Massageiem o chantilly de vocês, ó. Façam assim. Que assim vai dando, deixando ele ficar mais liso, mais uniforme, tá? Mas daí não adiantou. Botei o corante e o resultado foi esse. Aí eu faço esse trabalho com o bico e não fica legal. Fica poroso. O que eu faço? Eu perdi o meu chantilly, vai ficar sempre assim? Não. Então aqui é a hora que a gente viu que vai precisar
hidratar esse chantilly. Como é que a gente faz essa hidratação? Tem várias maneiras para você hidratar o chantilly. Tem gente que gosta de hidratar com água gelada, tem gente que gosta de hidratar com leite condensado gelado e tem gente que gosta de hidratar com o próprio chantilly gelado, tá? Geralmente eu gosto de hidratar com leite condensado gelado. Mas para mostrar para vocês que também funciona com o próprio chantilly, hoje eu vou hidratar com o chantilly gelado, tá? Então peguei aqui o meu chantilly que tá aberto, lembrem, e vou hidratar. Hidratar, gente, tem que ser de pouco em pouco, tá? Pra você não perder o ponto. Então coloca um pouquinho e começa a fazer aquela massagem. Ó. E vai massageando que ele vai voltar pro ponto liso. Confia que vai, tá? Segue o passo a passo. Massagem. Olha como ele já mudou. Olha, gente. Olha como já mudou. Ó. Eu vou botar só um pouquinho mais para ele ficar um pouquinho mais lisinho. E deu. Vai ficar um ponto perfeito. Para ficar lindo o trabalho com o bico. Ó, massageando sempre. Para chegar ao trabalho, o resultado perfeito, gente, se tratando de chantilly, tem que ter paciência, gente. Muita gente não tem, se desespera. Ó, aqui já tenho um chantilly hidratado, olha. Olha, gente. Já não tá mais poroso e não perdeu o ponto, ó. Ponto firme, ó. Tem que ter calma, gente, calma. Ó. Vamos fazer agora aqui, eu vou pegar um que não tá hidratado para vocês poderem comparar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do chantilly que tá branco aqui na minha batedeira e eu vou fazer a mesma coisa, vou botar o corante pra gente comparar, tá? Deixa eu botar um pouquinho do corante rosa nesse aqui também. Coloquei aqui um pouquinho, vou deixar pra cá o que tá hidratado e vou fazer o processo de mexer, tá? Mesma coisa. Aqui um chantilly que não está hidratado, certo? E aqui, vou massagear mais um pouquinho, né? Para ficar lisinho. Um chantilly que está hidratado. Ó. Chantilly hidratado, chantilly poroso. Faz muita diferença na hora do trabalho com o bico. Olha, gente. Mesmo se eu colocasse um pouquinho mais de chantilly, ele não ia perder o ponto, tá? E olha esse aqui, não hidratado. O que vocês acharam? Muita diferença, né, gente? Então, são detalhes simples que talvez muitos de vocês se afobem na hora. Eu já vi vários bolos com essa textura aqui, ó, a pessoa achando que errou o ponto, né, do chantilly, que não deu certo, que ela que errou, que ela não consegue, quando na verdade ela poderia apenas ter hidratado, ou com chantilly gelado, ou com leite condensado gelado, ou até mesmo com água gelada. Olha. E aí ficou triste e às vezes até desiste da confeitaria por causa disso. Então, aqui acabou o segredo para vocês errar o ponto, tá, gente? E isso aqui vai valer também para o nosso chantininho. Porque o chantininho, a única diferença é que vai o leite em pó na hora de bater. E o ponto também ali depois no bal é diferente, que eu vou mostrar para vocês agora. Certo, gente? Entenderam como é que é o chantilly? Vamos fazer uma demonstração rapidinha para a gente não perder tempo. Vou fazer uma demonstração rapidinha para vocês, já que o nosso foco é
o chantilly, né, trabalhos com chantilly e bico, eu vou fazer uma demonstração para vocês, uma roseta feita com chantilly poroso e uma roseta feita com chantilly que tá super hidratado, tá? Então, pega o nosso saco de confeitar descartável. Vou pegar aqui. Eu não gosto muito de usar adaptador nos meus saquinhos, tá? Mas quem preferir pode usar. Vou fazer com o bico 1M da Wilton, tá? Outra dica importante. Vão pegando todas as dicas, que são dicas que eu não dei ainda porque não tinha passado curso assim. Cortem as pontinhas do saco aqui, até mesmo antes de botar o bico, porque depois fica difícil, certo? Vou cortar aqui as pontas, porque essas pontas às vezes atrapalham na decoração, tá, gente? Então corte essas pontas que vai ficar melhor, certo? Baixei um pouquinho a câmera, vou botar aqui o meu chantilly poroso pra gente fazer uma roseta. Gente, as nossas aulas vão ficar um pouco longas, mas lembra, né? Só 3 aulas, uma semana só. Se eu não fizer assim, eu não consigo ensinar tudo que eu preciso para vocês poderem aprender, né? E o curso gratuito, ele tem que ser bem completo também. Eu quero que vocês aprendam. Botei aqui. Vou pegar outra manguinha de confeitar. Cortar a ponta. Vou mostrar de novo aqui. Cortem as pontinhas do saco aqui, ó. Assim, pra cima. Pra ajudar na hora de decorar. Não vai atrapalhar. Cortei. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito fã do adaptador. Mas você pode utilizar, porque o adaptador ele ajuda que você faça mais trocas de bico, né? Com a mesma manga de confeitar, com o mesmo saco. Vou pegar outro bico 1M da Wilton. Coloquei aqui. E vou colocar aqui nessa manga o meu chantilly que tá hidratado. Coloquei aqui. Vou fazer 2 rosetas de cada um, para vocês poderem ver a diferença, tá? Eu falei que eu queria mostrar todos os detalhes. E essa aula é muito importante que vocês assistam e prestem atenção, para que vocês possam, né, dar continuidade na próxima aula e fazer lindas decorações também. Muito da decoração perfeita é o ponto do chantilly e chantilly. Tira um pouquinho, aperta para sair um pouquinho. Os dois. Tá? E agora eu vou fazer algumas decorações aqui com um paninho úmido por perto. Também mantenho um paninho sempre para estar limpando a ponta do bico. A ponta do bico sempre limpa, mantém um detalhe mais perfeito do bico, tá? Fica mais bonito, certo? Então vou fazer aqui uma roseta com o meu chantilly que tá poroso. Aperto, giro, aperto, giro, passo por cima da pontinha do outro para tapar. Ó, aqui eu tenho 2 rosetas. Vou fazer mais uma aqui. A aula de bico é na próxima, mas eu já tô mostrando para vocês porque eu quero que vocês entendam o ponto, tá? E a textura. Esse aqui é o que tá hidratado. Eu poderia até ter hidratado um pouco mais ele, tá? Ó, não fica feio, né, gente? Mas pode ficar melhor. Então, vamos lá. Aperto. Aqui. Aperto. Aperto. Ó, gente. Pode parecer bobagem ou pouca coisa, tá? Que tem chantilly que fica muito mais poroso que esse aqui que tá. E como o bico 1M da Wilton, ele é tão maravilhoso que ele deixa bonito mesmo quando o chantilly tá poroso, o desenho. Aqui tá hidratado. Poderia estar até mais um pouquinho hidratado. E aqui não está hidratado. Quando você faz um trabalho com muitas rosetas ou muito trabalho de bico, vai fazer diferença. Tá? Hidratado, não hidratado.
Entenderam? Na próxima aula eu vou ensinar as rosetas direitinho, todo o bolo, tá? Agora vamos lá pro nosso chantininho. Meio litro de chantilly, eu dei uma limpadinha no balde só. Passei um papel toalha aqui. E vou botar meio litro de chantilly. Feito. Agora, vamos lá. Ninho. Chantininho, eu indico que vocês utilizem o ninho verdadeiro, certo, gente? Pra dar aquele sabor agradável do ninho. Porque o ninho, ele é mais fininho também, tá? Então, a gente vai colocar aqui 4 colheres de sopa bem cheio de ninho, tá? 1, 2, 3, 4. 4 colheres de ninho. Ai, gente, quem gosta do cheiro? Quem gosta de comer? Quem comeu bastante ninho de colher quando era criança? Eu comi. Vou baixar aqui. E vou começar a bater em velocidade baixa, até para não voar ninho para todo lado. E depois eu vou subir para velocidade alta, máxima, e vou bater até que o chantininho se grude em toda a parede do globo, em toda a parede do bal, e fique também todo grudado no globo. E vou mostrar pra vocês como é que fica quando chegou no ponto perfeito do chantininho. Vamos lá? Então lá, velocidade alta até chegar nesse ponto. Baixa primeiro. Depois vai subindo. Vai subindo. Gente, está chegando na hora do ponto, tá? Gente, esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, é o ponto do chantininho. O chantininho grudou em todo o globo. E também grudou nas paredes do meu bal. Ó, ficou em toda a volta, ficou aquele buracão do globo no meio. E em toda a lateral o chantininho. Esse daqui é o ponto correto do chantininho. Seja ele branco, seja ele de chocolate. Se você quiser um chantininho de chocolate, basta você acrescentar mais 4 colheres de sopa de cacau 50%. Mas, Mahara, eu já fiz isso e ficou bem clarinho, não parecia quase nada que era chantilly de chocolate. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar com essas mesmas 4 colheres de cacau 50%, certo? Não vai adicionar mais, por quê? Porque o que você queria para o chantininho de chocolate era que ele ficasse com sabor de chocolate. E com essas 4 colheres de sopa de cacau, ele vai ficar com o sabor perfeito do chocolate. Porém, se você quiser ficar com aquela cor mais marronzinha do chocolate, aí você vai apenas adicionar pouquíssimas gotinhas de corante em gel marrom, certo? O corante em gel ele vai ajudar a chegar naquele tom mais marrom que a gente gosta, né? Que é a cor mais escura do chocolate. Porque o sabor já vai estar perfeito, tá? E se você querer adicionar mais cacau achando que ele vai ficar preto, vai acontecer que ele vai ficar mais poroso ainda, vai ressecar todinho o seu chantininho, porque o cacau ele é muito seco, tá? Então, você já vai ter adicionado o ninho, que também era seco, e vai adicionar mais o cacau. Então, o cacau demais não dá certo para o chantininho de chocolate ficar totalmente escuro, certo? A gente precisa dar uma ajudinha colocando umas gotinhas de corante marrom, certo? Aí ele vai ficar na cor perfeita e no sabor de chocolate perfeito também. Mais essa dica, tá? Então, ponto certo do chantininho. Agora, deixa eu tirar aqui.
Global. Certo? Tirei aqui. Vou deixar aqui no ladinho. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vou deixar um pouquinho de chantilly aqui, chantininho, que não tá hidratado. Olha que firme, gente. Ó. E saboroso, né? Tá, deixei um pouquinho aqui do... Não hidratei ainda. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E agora a gente vai fazer que cor que vocês querem que eu faça aqui. Primeiro eu vou hidratar ele, eu acho até. Aqui, pronto. Vou deixar o resto aqui no balde da batedeira. Vou deixar assim, tá? Aqui eu tenho uma quantidade. Ó, ele tá poroso. O chantininho, ele é muito da massagem. Quanto mais você massagear, mais ele vai ficar no ponto que você quer para trabalhar, tá? E depois a gente vai comparar também uma roseta feita com chantininho do que aquelas que foram feitas com chantilly, certo? Então aqui, no caso do chantininho, tá? Poderia hidratar com chantilly também gelado. Mas no caso do chantininho, né? Eu prefiro hidratar com leite condensado. Por quê? Porque se eu hidratar com leite condensado, eu posso colorir ele com cores fortes com mais tranquilidade, tá? Por quê? Porque vai ter menos chance de amargar. Embora os corantes que eu utilizo, eu nunca tenha tido problema com amargar, né? O bolo, o chantininho em si. Mas é sempre bom, né? Ajudar o nosso chantininho. Então, vamos hidratar ele com leite condensado hoje, tá? Eu vou começar primeiro tentando fazer o vermelho. Vou mostrar pra vocês aqui, olha que aulão. Se você quer usar apenas um corante para chegar no vermelho, eu gosto de utilizar esse aqui da Mago concentrado, tá? Só com ele já fica vermelho. Mas não fica o vermelho que eu gosto, que é o vermelho mais vivo, cor de sangue, sabe? Então, para chegar nesse vermelho vivo, cor de sangue, eu só consigo assim, ó. Com laranja e o vermelho morango da Mix, tá? Então, eu vou colocar primeiro um pouquinho do laranja, tá? Só umas gotinhas para dar um fundo, tá? Não vou hidratar primeiro, porque às vezes o próprio corante, ele já hidrata o chantininho, como eu já tinha falado para vocês, né? Então, vou só colocar o laranja. Porque se eu colocar esse vermelho da Mix aqui direto no chantilly branco, ele vai ficar rosa, não vai ficar o vermelho que eu quero. Então, primeiro a gente vai dar uma cor de fundo para esse chantilly branquinho, certo? Ó, primeiro uma cor de fundo. Olha, já não tá tão poroso que nem ele tava antes. Ó. Tá? Coloquei o laranja. Ó. Dei um tomzinho laranjinha nele. Agora eu vou entrar com o vermelho, tá? Então aqui eu tenho o vermelho. Deixa eu abrir mais. Melhor. Vou colocar o vermelho. Coloquei. Cores fortes, gente, não adianta. Não adianta enganar vocês que vocês vão conseguir chegar no tom colocando umas gotinhas só. E isso não existe, tá? Então, vocês vão precisar colocar um pouquinho, uma quantidade de corante, né? Regular com a quantia de chantilly que vocês vão utilizar, com a quantidade de chantininho, pra fazer chegar ao tom do vermelho, tá? Que é uma cor forte. Lembrando que cores fortes, elas precisam de um descanso. Com o descanso, elas vão chegar num tom mais forte, tá? Olha, gente, como já... Não sei como é que tá aparecendo no brilho da câmera pra vocês. Mas pra mim aqui, ele já saiu do laranja e já tá num vermelho. Olha, gente, o vermelho.
mas ainda não tá no vermelho que eu quero. Vou botar um pouquinho mais de corante, porque depois essa cor, ela vai acentuar mais. Mahara, quanto tempo eu sei que eu tenho que deixar descansar as cores fortes, como o vermelho e o preto? Uns 15 minutos, 20 minutos já é suficiente, tá? Não bote corante demais, porque se essa cor se acentuar mais, tem chance de ficar o vermelho escuro que a gente não quer, aquele bordô, né? Ó, olha como o corante também dá uma hidratada no chantilly. Ó, ele tava muito mais poroso, ó. Aqui, ó. E olha como é que ele tava aqui. Ó. Aqui. E eu nem coloquei o leite condensado ainda que eu quero colocar, ó. Ó. Aqui. E aqui. Só com corante. Então, é sempre bom que vocês, antes mesmo de colocar, né, o leite condensado ou o chantilly para hidratar, que primeiro vocês coloquem o corante, porque o corante, às vezes, o próprio corante já hidrata. Mas lembrem que eu falei para vocês do sabor, então eu gosto de colocar um pouquinho de leite condensado para hidratar mais ainda, certo? Olha que lindo. Porque eu não quero que fique amargo. Então, eu vou pegar um pouquinho de leite condensado e vou pôr. Coloquei. E vou misturar. O bom de hidratar com leite condensado é que o leite condensado ele não vai alterar muito a cor do seu chantininho. E se for o chantilly gelado, ele já pode alterar na cor, né? Porque ele é bem branquinho. Tá, gente? Olha que lindo, gente. Bem hidratado, bem lisinho, ó. Ó, firme. Vamos fazer um trabalho com bico com ele pra gente comparar, tá? E aqui tá o chantininho que não foi hidratado. Bem poroso, tá? Mahara, bati meu chantininho e não utilizei todo. Eu posso guardar na geladeira? Pode guardar na geladeira apenas de um dia pro outro, tá? E sem hidratar, deixe para hidratar ele somente na hora que você for utilizar. Combinado? Então agora eu só vou fazer umas rosetas aqui com o chantininho hidratado, com o mesmo bico que eu utilizei, 1M, para ficar tudo igual pra gente poder comparar, tá? Então coloquei aqui, cortei as pontinhas, como eu já mostrei pra vocês. E agora eu vou fazer aqui umas rosetas. Essa aqui vai ficar vermelha, né? Claro. Outra coisa importante, Mahara. O ponto para alisar é o mesmo para fazer trabalho com bico? Para alisar, o ideal é que o chantilly ou o chantininho, independente do que você for utilizar, ele esteja num ponto um pouquinho mais molinho, tá? Aqui. Vou pegar um pratinho, vou deixar aqui o nosso com chantilly puro para vocês poderem comparar. Só que eu não fiz a opção do poroso. Aqui tá o nosso vermelho, o vermelhão de sangue que eu gosto. Então vamos lá, aperto o saco. Aqui. Aperto, passo por cima da pontinha. Aperto. Aperto. A maioria das pessoas acham que o chantininho ele fica mais cremoso e aí dá um trabalho, um acabamento melhor com os bicos. O que vocês acharam? Esse aqui, chantininho, o rosa chantilly puro.
Fica bem mais cremoso com o chantininho, né, gente? O trabalho fica mais bonito, fica mais brilhoso, né? E também contando que eu hidratei com leite condensado. Cuidem muito na hora de hidratar com leite condensado. O ideal é que esse leite condensado esteja gelado para não diminuir a temperatura do chantininho. Se diminuir a temperatura, ele pode amolecer demais e aí depois não tem como recuperar o ponto. Se ele ficou poroso, você sabe que dá para recuperar o ponto, né? É só ir adicionando aos pouquinhos o chantilly gelado ou o leite condensado gelado. Agora, se ficar mole demais por você ter hidratado e colocado leite condensado demais, daí não tem como recuperar. Olha que lindo! Chantininho e chantilly. Viu, gente? Muito fácil! Não tem mais como vocês errar, né? Olha que lindo! O ponto fica lindo, né? Então, agora eu vou voltar aqui. Então, gente, chantilly e chantininho, principalmente o chantininho, como ele fica assim, porosão, né? Esse é o ponto dele. Dá para guardar na geladeira em pote bem lacradinho para utilizar já no dia seguinte. Aí vocês vão hidratar ele na hora de utilizar, tá? Mas nada substitui o chantilly ou o chantininho batido na hora e utilizar na hora. É o mais indicado. Mahara, posso congelar o chantilly que eu bati? Não indico, gente. Nunca mais o ponto fica igual. Dá para utilizar, mas você vai conseguir um ponto mais feio que esse aqui que tá poroso. Vai ficar mais poroso que esse aqui, mesmo que você hidrate, tá? Não fica legal depois que congelar, não é a mesma coisa, não fica brilhante, tá? Então, façam na hora, utilizem na hora, certo? Olha o chantininho, chantilly. Eu gosto mais do chantininho, acho mais bonito, fica mais impecável o trabalho com os bicos, tá, gente? Então, não indico congelar na geladeira por apenas um dia e hidratar antes. Se for só o chantilly, então, tem que bater e utilizar na hora, tá? Não dá para guardar na geladeira, certo? Mahara, abri o meu chantilly e não utilizei todo. Abri meu chantilly e não utilizei todo. O que que eu faço? Você vai fechar aqui, vai passar uma fita adesiva aqui na ponta dele para evitar qualquer contato de ar dentro da geladeira ou... A geladeira tem muito odor, né, gente? A gente tem que cuidar isso. Então, fecha aqui e ainda passa um saquinho plástico por fora para que ele fique bem fechadinho. E aí, assim, mesmo aberto, você tem utilizado metade, pouco menos, tem sobrado um pouquinho, ele ainda vai durar em torno aí de uma semana dentro da geladeira para que você possa reutilizar ele, utilizar novamente, tá? Então, chantilly líquido assim, sobrou, deixa na geladeira que você vai poder utilizar. Sempre na geladeira e bem gelado. Chantilly batido, não dá, tem que utilizar na hora. É a minha indicação com as minhas experiências. Lembrem do que eu falei para vocês lá na aula 1? Eu não gosto de falar nada na confeitaria como se fosse uma regra, né, gente? Existem várias possibilidades, existem vários testes, principalmente se tratando de chantilly. Mas eu, Mahara, realmente prefiro o chantilly bater e utilizar na hora. Pronto, chantininho no máximo no dia seguinte. Mas eu ainda prefiro sempre bater, sempre é a primeira opção, bater e utilizar na hora. Eu não gosto de congelar chantilly, eu não gosto de congelar massas de bolo, eu não gosto de congelar recheio, porque na minha opinião e com a experiência que eu tive até aqui, não fica igual feito na hora novinho. Não fica igual, tá, gente? Então, como a gente quer sempre entregar o melhor para o nosso cliente, a gente quer sempre fidelizar os clientes, a gente tem que sempre optar pelo que é melhor e não pelo que é mais fácil ou, claro, econômico sim, porque a gente quer economizar, mas não de uma maneira que o seu trabalho não vai gerar uma boa impressão, né? O foco é que o seu trabalho chegue lindo e maravilhoso. Então, o que vocês acharam do ponto do chantilly? Gostaram? Entenderam? Cuidem a validade do chantilly também, é sempre importante quando tá comprando olhar a validade. Os corantes, gosto dos corantes da Mix, gosto dos corantes da Gran Chef, Mago Concentrado. Esses da Mix aqui que veio, os neon, tão lindos também. Um corante que eu utilizava mais, agora acho que nem tenho aqui dele.
Tenho bastante aqui os da Mix Mais e Gran Chef. Os da Fab também estão maravilhosos. Eu comprei um monte, vou fazer vários testes com eles também. Os pós também. Então, uma coisa que muita gente não sabe com relação à bombinha. Deixa eu falar pra vocês aqui da bombinha, tá? Aqui é uma bombinha pra borrifar. Mahara, eu quero deixar meu bolo dourado. Existe corante em gel dourado? Eu não conheço ainda, tá, gente? Pra mim, a única maneira de deixar o bolo dourado é com pó dourado, tem que ser o pó dourado e álcool de cereal, tá? Aí você vai colocar para uma colherzinha de pó, mais ou menos um dedinho de álcool de cereal. E vai chacoalhar e vai ser a maneira que o seu chantilly, seu bolo vai ficar todo dourado, tá? Tem muita gente utilizando, que nem aqui a gente gastou bastante corante para deixar vermelho assim lindo. Mas, Mahara, eu não tenho esse monte de corante, ou eu não acho esse vermelho morango que tu achou, e esse laranja para dar esse vermelho, ou não acho o corante da mágoa concentrado para deixar vermelho. Eu vou conseguir fazer um bolo vermelho também? Vai. Você vai utilizar daí a técnica do borrifador. Vai procurar um pó, né, na cor vermelha, e vai usar o álcool de cereal, e assim você vai deixar o seu bolo que tá todo branco, vermelho, apenas borrifando o pó misturado no álcool de cereal no bolo. Sério? Certo? Mahara, e o brilho? Se eu quero dar brilho no bolo, se quer dar brilho no bolo, daí não vai álcool de cereal, vai apenas o pó de brilho. E aí vai deixar o bolo todo brilhante, que é aquela técnica para fazer os glow cake, né? Que é aqueles bolo puro brilho, espatuladinho, lisinho e com brilho. Aí é só o pó brilhante, que geralmente é o pérola, né? Aquele frasquinho da Mago Pó Pérola, aquele lá geralmente é o pó de brilho, que vai em qualquer cor de bolo que você tenha feito, é só borrifar o brilho que ele vai ficar lindo, vai dar um acabamento lindo no seu bolo, tá? Eu não vou mostrar porque na próxima aula é que a gente vai falar sobre decoração. Eu vou mostrar um bolo todo de rosetas, né? Vou mostrar um bolo feito com o bico folha, como é que faz o babadinho na lateral com o bico folha. Vou mostrar também como você pode fazer um bolo utilizando o bico perlé. Então eu vou mostrar para vocês os bicos que mais eu indiquei para quem não tem condição de investir num monte de bico, nesses primeiros bicos, tá? Então, gostaram, gente, da nossa videoaula? Tudo certinho com chantilly, chantininho. Agora, então, eu vou pegar e vou fazer a minha experiência com a Amélia, que eu prometi pra vocês, né? Vou tentar fazer o chantininho com a Amélia e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o ponto, se deu certo ou se não deu certo, tá? Já volto. Gente, vocês viram, coloquei. Eu acho que pegou ponto. Pra alegria de muitas pessoas, grudou no globo e grudou ao redor do balão. Mas demorou quase o triplo de tempo para chegar nesse ponto do que chegou com o Chantipac. Mas o importante é que dá certo. O chantilly Amélia também deu super certo para fazer o nosso chantininho. Mas uma dica importante para quem só tem acesso a ele ou prefere utilizar ele também para ele ter um custo mais baixo. Gente, ele precisa estar mais gelado ainda do que os outros. Então deixa ele bem assim, ó, muito gelado. Coloque aqueles 15 minutinhos no freezer também antes de bater, que vai dar certo. Eu vou ver aqui agora, hidratando ele, se ele vai ficar bom que nem o outro. Deu ponto, né? Mas vamos ver se ele vai ficar firme aqui que nem o outro, para nós poder encerrar a nossa aula. Eu acho que não vai ficar tão firme que nem o outro. Vou deixar aqui. E vou hidratar com um pouquinho de leite condensado para ver se ele vai ficar bonitinho. Mas, para quem só tem acesso a ele, né? Já super valeu, né? Mexendo com uma colher aqui, que eu usei quase todas as minhas espátulas.
Pra ver se consigo hidratar ele. Mas vai dar sim. Então a Amélia também está aprovado para fazer o chantininho. Ó, gente. Dá pra hidratar mais ainda, mas o principal é que deu certo o chantininho com a Amélia. Ele precisa só estar ultra mega power gelado e vai demorar mais tempo para chegar no ponto correto. Certo, gente? Então era isso. Eu queria mostrar para vocês que dava certo também com ele, porque muitas pessoas têm acesso a esse chantilly por um preço acessível. E eu sei que, né, economizar faz bem para quem tá começando, né? Não é fácil no início ter condições de comprar tudo e até mesmo os próprios ingredientes, que a gente precisa testar também, né? E treinar antes de começar a pegar encomendas. Treinem bastante, certo? Bom, gente, então a nossa aula fica por aqui. Ensinei todos os pontos para vocês certinho do chantilly, chantininho. Não esqueça que agora tá dada a largada. Foi liberado para fazer a reserva do nosso curso completo Escola de Bolo by Mahara. Valor inacreditável, de R$ 297 para apenas R$ 97 somente para essa turma e somente para os primeiros que entrarem em contato com os administradores fazendo a reserva, pois amanhã, bem cedinho, quem fez a reserva vai receber o link de compra com prioridade, podendo usufruir deste valor promocional de apenas R$ 97. Certo, gente? Então, amanhã é o grande dia, uma nova turma vai iniciar desse curso completo. Eu estou muito feliz e espero que o maior número de pessoas possível consiga adquirir com esse descontão aí e esse valor promocional de apenas R$ 97. Um grande beijo, os grupos já vão ser abertos para tirar dúvidas, certo? E coloquem em prática o chantininho que eu ensinei a vocês hoje. Coloquem em prática o chantilly e acertar o ponto do chantilly, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Acabou hoje o seu problema com o ponto de chantilly e chantininho, certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e não percam a nossa próxima videoaula. 3 decorações de bolos incríveis com chantilly e chantininho. Um beijão!